One Piece não é apenas uma história, não é apenas ficção. Às vezes sinto que o One Piece não é só sobre o mundo em que o Luffy vive, mas também sobre o nosso mundo. Somos todos escravos, aprisionados no sistema que eles construíram. Somos forçados a obedecer, forçados a nos submetermos como se não tivesse escapatória. Estamos dominados pelo sistema. Esse mundo não pertence a nós. Pertence a poucas pessoas gananciosas que somente se importam em acumular riquezas e tomar o que não é deles. A ganância cegou tudo. De pouco em pouco, esse mundo está se dirigindo para sua própria ruína. O que deveria ser de todos nós, o que deveríamos poder aproveitar livremente, é agora vendido, taxado e monopolizado. Isso é justiça para você? É esse o mundo que sonhamos? Ou é a mais dura realidade que estamos ignorando todo esse tempo? Esse trecho eu traduzi de um perfil gringo cujo arroba é HypeKageTV, Kage do universo de Naruto mesmo, e decidi trazer aqui porque eu achei uma colocação muito forte e pertinente sobre esse capítulo 1138. Impossível uma pessoa ignorar a política inerente ao One Piece, ainda mais num capítulo como esse. Ainda mais nessa reta final, mas não se preocupem, eu tenho consciência de classe, eu falo de política quando eu quero nos meus vídeos, então eu prometo que agora vocês estão diante de um baita material sobre o capítulo 1138. Dividido em duas partes, tá? Esse vídeo analisa até a Robin começar a ler as escrituras Harley lá na Biblioteca da Coruja, enquanto o Frank tá observando o mural. Então, esse vídeo de análise é um 1138.1. E aí virá o 1138.2. E eu acredito que seja a primeira vez nos meus mais de 12 anos produzindo conteúdo de One Piece que eu tô dividindo uma análise em duas partes. Ao ler esse capítulo 1138, eu lembrei forte de duas obras. Uma foi mais coisa minha. A impressão que deu, o feeling que bateu quando eu comecei a ler aqueles textos no mural. A primeira obra que eu me lembrei é dos videogames, Dark Souls, e toda a história sobre a criação do mundo naquela sequência inicial de abertura. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A segunda obra, e aí é bem mais abrangente para o significado desse capítulo 1138, é o Silmarillion do Tolkien, o criador de Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, esse universo do Senhor dos Anéis tem 3 eras, olhem só. O Hobbit e o Senhor dos Anéis ficam ali na 3ª era. A segunda era tem muitos contos inacabados e fala muito de Númenor. A primeira era é o Silmarillion, gente, que fala da criação do mundo quando Eru Ilúvatar cantou e veio a cacofonia de Melkor, um dos Valar criados por ele e que cantou em meio aos outros Valar, mas com Melkor veio a cacofonia e surgiu a Terra velho, é um livro fantástico, tem um caráter bíblico em sua leitura e é o que tá rolando aqui com One Piece, velho. Vamos falar sobre esse capítulo? Eu sou o Matheus Joyboy e esse é o selo All Blue de conteúdo dedicado exclusivamente ao One Piece e eu convido você para o meu Apoia-se. Essa parte 1 da análise, 1138.1, vai sair completa para todo mundo, mas a parte 2, dedicada apenas ao mural, vai ser exclusiva para os apoiadores. Vai sair um Drops com o início da parte 138.2. Mas para ver de maneira completa, lá no Apoia-se, é lá que a galera se junta para fazer com que eu continue trabalhando sem depender de lógica de algoritmo, de toda essa vilania das redes sociais. Então eu tô vivendo uma vida em paz, tranquilo. 2024 foi a prova que tá dando muito certo. E eu te convido para ter acesso a todo o conteúdo por R$5.
Com 8, você vem pro grupo do Telegram e lá, ó, vacilou, é 2.000 mensagens popando na tela pra tu ler. O título do capítulo 1138 é Harley, uma referência óbvia ao apoteótico final com aquele mural diante do Frank. Quem diria, né? O que é que resultaria no Frank indo atrás de Árvore Adam com a Ripley? E temos a capa de número 24 das aventuras de Yamato. A base pertence ao Hushu. Oh, ninguém tava esperando por essa, hein? E interessante que o Hushu é um curioso sobre Nika, como bem vimos ali no início da luta desse personagem contra o Jinbe, né? E acredito até que a história de capas de Yamato, que deve ter chegado agora na metade, passou um pouco da metade, deve rimar com a história corrente que estamos acompanhando em Elbaf, tá? Então, aparentemente, o Hushu restabeleceu o seu bando, como a gente pode ver, né? Tem uma galera que parece ser, né, da facção dele dentro do bando do Kaido, e essa facção do Hushu era originalmente o bando dele, né? Mas ele também tá escravizando algumas mulheres de Wano, acredito, como a gente pode ver através daquela geisha que toca um shamisen de uma maneira meio triste. Então, será que vai rolar um Yamato versus Hushu? 8 páginas para Shamrock, mostrando seus poderes, quer dizer, mostrando poderes que não são seus, né? Porque ele mostra o poder da sua espada Kerberos. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, o Loki fica curioso com a aparência de Shamrock, afinal é Shanks ali diante do Loki, né? Uma curiosidade, como é que o Loki vendado consegue ver? É hack da observação, mas pô, até o Fujitora, que deve ter um hack da observação apuradíssimo, só via luzes ali, né? Em Dressrosa, né? Falo mais dessa sequência do final de Dressrosa. Muita gente teoriza que o fruto lendário que ele possui é o de Jormungandr, a grande serpente da mitologia nórdica, serpente, cobra, e aí cobra consegue visualizar as coisas através da língua, né? Então, o que é que pode ser? Então, pô, é o Shanks? Não, esse é o Shanks burguês. Esse é o Shanks da Barra da Tijuca. Esse é o Shanks de Higienópolis. Seu nome é Shamrock e descobrimos, ora vejam só, que Shanks e Shamrock são gêmeos. É interessante que o Oda até faz questão de pontuar que o Shanks é o irmão mais novo. Nasceram ali ao mesmo tempo, meu irmão, mas o Shamrock faz questão de dizer, é meu irmãozinho, é meu irmão mais novo. E eu falei durante anos pra vocês pararem com essa história de Shanks vilão. Não podia ser, gente. Ali, no momento da Reverie, você até raciocinar que o Shanks poderia estar sendo político e querendo uma audiência com os astros anciões, beleza. Mas depois que o tempo foi passando, não tinha como, tinha que se tratar de uma outra pessoa. Inclusive, eu acredito que tem muita gente decepcionada com o cenário atual. Pô, mas eu queria Shanks vilão. Cuidado com excesso de teoria. E eu não digo, gente, teoria legítima, aquele papo gostoso. Eu mesmo vou mandar um monte de teoria aqui nesse vídeo de 1138.1 e também no vídeo dedicado apenas ao mural, o 1138.2. Mas tem muita teoria caça-clique que só quer chamar a tua atenção pelo clique, pela visualização, pelo dinheiro. E às vezes, consumindo tanta teoria desse tipo, você tem uma noção virtual do que é One Piece e deixa de ter a noção real, que é a proposta pelo autor, o Eiichiro Oda. Então, cuidado, quem avisa, amigo é. Eu tô curtindo One Piece desse jeito, do jeito real. Se você tá feliz curtindo do jeito virtual, continue. Eu adorei, e inclusive é muito legal de saber que o Shanks retornou pra Mary Geoise em algum momento. Se brincar, antes do Roger desfazer o seu próprio bando, né, que você vê até o Shanks chorando copiosamente, assim, até com os punhos fechados, num abraço entre o Shanks e o Roger, eu acredito que foi o Roger revelando suas origens. Ó, a gente achou num baú e tu é filho daquele Figarland Garling lá, tu é dragão celestial. E aí, com o bando desfeito, você imagina como o Shanks deve ter se sentido perdido, né? E deve ter sido nesse ponto que ele foi
até Marigeoise. Eu acredito que ele quis ver como é lá. Talvez ele não tenha tido todo o conhecimento sobre como é lá, saca? Foi ver como é sua família, talvez de uma maneira particular. Ele poderia até ter a noção de que é um bando de cuzão lá em Marigeoise, mas vai que minha família é gente boa, né? Você tira do pressuposto o próprio Shanks. Eu sou gente boa, então a galera também deve ser. Não. Subiu lá, viu que era um bando de maldita, é melhor evitar a fadiga, né? Como diria Jaiminho, o carteiro do Chaves, e voltou pros mares azuis. Aí, ó, o cara sabe o que faz. Daí o Loki ameaça o Shamrock, né? Diante daquela visão, né? De todos os seus animaizinhos moribundos ali. Será que morreram mesmo, né? Precisa passar mais uns 100 capítulos pra gente cravar, né? Porque morte em One Piece tem que ter o atestado de óbito pra gente acreditar, né? E aí o Loki promete se vingar e o Shamrock saca a sua espada Kerberos, que vai além do nome. A espada do Shamrock é que nem a espada do Spandan, antigo CP9, né? CP9 e hoje CP0. Qual era a espada do Spandan? A espada do Spandan comeu a Zoan de elefante. A espada Funkfried. E no caso, a espada do Shamrock também comeu um fruto Zoan. Mas não é qualquer um, gente. É um fruto Zoan lendário de Cerbero. Então, aí, né, a galera começa com a dicotomia. E a Griffon do Shanks? Aí você já pode pensar, será que a espada do Shanks comeu a Zoan lendária do Grifo? Vai que, né? Bota os bichos pra brigar enquanto os gêmeos brigam entre si. Mas sobre Foreshadow de lutinha, já eu vou vir com outras ideias. E o massa é que nessa apresentação da espada Cerbero, o Oda faz questão de meter uma tipografia gótica. Adorei, ele vem cada vez mais ousado nessas janelas de apresentação, nas tipografias que ele usa, né? E tá lá o cachorrão colocando por terra a teoria de que esse fruto estaria com barba negra e é por isso que ele consegue comer mais de um fruto. Bom, eu acredito... Isso é assunto para um outro vídeo, né? Pra gente trabalhar de uma maneira mais complexa. Mas, a grosso modo, eu acredito que comer mais de um fruto é uma característica do fruto da escuridão. Mas, como eu falei agora, esse é assunto para outro vídeo. Daí, se liga num foreshadow que eu vou fazer aqui. Mas, sendo bem honesto com vocês... não levem isso como um fato que será consumado. É uma ideia que brotou, tá, gente? Porque, olha só, vamos analisar a aparição do Cerbero, né? Sai uma fumaça preta, né? É um nanquim, né? Eu não sei qual é a cor daquilo, mas sai uma fumaça da espada do Shamrock que se transforma no Cerbero. E sai uma espada de cada cabeça, né? De cada boca. São 3 bocas, porque são 3 cabeças, 3 espadas. E são 3 espadas com conceitos do inferno. Te lembra algum outro personagem? Zoro versus Shamrock. Será que pode acontecer? Porque 3 espadas versus 3 espadas. E essa temática do purgatório... O Zoro, lembrando, ele termina a luta contra o King se auto-intitulando Rei do Inferno. E, de fato, houve um power-up no Zoro, no final do arco de Wano, durante a luta contra o King, em que há uma aura fantasmagórica em suas espadas. Uma aura fantasmagórica esverdeada que nem vemos no Brook Fantasminha, né? Só que saindo das espadas do Zoro. Então eu fico, pô... Seria uma baita luta. Zoro já tá valendo mais de bilhão. Eu teorizo, eu especulo que o Shamrock deve ser pareia de poder com o Shanks. Aí você imagina, seria então o Zoro lutando com o Shanks, mas é lutar pra derrotar? Parece muito, né? Mas tamo no final, papai. Vai ter que superar essa trolha aí, hein, Zorinho? Vemos a Gunko criando um pássaro com as suas faixas. E eu sei que o fruto dela é Aro no Mi, fruto da flecha, mas eu vou chamar de faixa, tá, gente? Pelo menos visualmente é uma faixa. Então, vamos lá. Shamrock, ele faz as 3 cabeças do Cerbero saírem como um torpedo. Elas giram e saem como um torpedo e se descolam do corpo. Aí você vê a versatilidade, né?
é o que cada um faz com o fruto. E aí você fica imaginando, velho, olha o fruto do Yamata no Orochi, antigo Shogun corrupto de Wano. O cara não soube usar nada ali, tá ligado? Só virava o monstrão pros bainha vermelha cortar as cabeças. Aqui você vê muita versatilidade no fruto do Cerbero, né? Me lembrou também um pouco o Sasaki, um dos Tobiropo que luta contra o Frank, né? Ele também gira aquela parte, né, da cabeça do Triceratops e sai voando com aquilo. É muito maluco, né? E se liguem que o Cerbero também tem fumacinha, pô. É Cerbero despertado. E não é que o Cerbero despertou. Se é uma espada do Shamrock, o Shamrock despertou um fruto, pô, que não tava com ele. Ele despertou o fruto na espada. Como é que faz isso, meu Deus do céu? E aí, ambos os Cavaleiros Sagrados montam no pássaro de faixas da Gunko e as cabeças do Cerbero saem voando. É interessante que o corpo, o Shamrock já diz pra voltar pra sua espada, enquanto as cabeças estão voando e elas fazem uma curva e voltam e perfuram o Loki. E é muito violento, velho. É o Loki com ferimentos mortais amarrado em Kryptonita, que é o Kairosek, né, que tá o prendendo, porque ele tem um fruto lendário, né? E você vê como o Loki é firme. Com certeza ele vai sobreviver, além do que o Oda já perdeu os próprios parâmetros de ferimentos em One Piece, né? Então, pra mim, um ferimento desse, apesar de ter sido pesado, muito bem executado na quadrinização pelo Eiichiro Oda, mas não significa muita coisa. Então, pode deixar o Loki mais fraco, mas que ele vai morrer, morre não. Tem uma fala que eu queria muito comentar com vocês, e até antes do Shamrock invocar o Cerbero, quando a Gunko diz, no oficial, tá? Vê como mudou o sentido do vazado pro oficial. A Gunko, ela fala no oficial pra ele ocultar sua presença. É uma parada dessa que ela fala, ilustrou aí na tela pra vocês, né? Apareceu a imagem aí na tela pra vocês. E isso, gente, abre margem pra o Eiichiro Oda desenvolver o que seria o Zetsu de Hunter x Hunter, que é a ocultação de aura do Ne. Então você imagina, né, que o Shamrock e a Gunko podem ocultar sua presença e mesmo alguém proficiente em hack da observação não vai perceber que eles estão por ali. Isso é um elemento muito importante porque eles podem começar esse estopim de conflito em Elbaf na surdina, tá ligado? Porque no final dessa sequência do Shamrock, ele assume que dominar os gigantes vai dar trabalho e ele quer começar pelas crianças. Vê que maldito, velho. Ele até pede pra Gunko chamar mais alguém, mais um. Então, velho, além de cruel, ele calcula que com apenas 3, mas não é qualquer 3, é 3 cavaleiros sagrados, o terceiro que vem por aí provavelmente é um cavaleiro sagrado, eles vão dar conta. E se brincar, se o Shamrock vê que tá tudo se encaminhando muito bem, ele vai embora, porque eu acredito que, por mais que seja capítulo 1138, é cedo para o capitão dos Cavaleiros Sagrados ser derrotado, mas 2 Cavaleiros Sagrados eu compro, Gunko e o outro, que tá para chegar, né? Então ele calcula que 2, 3 vai dar conta e vai começar a dominação pelas crianças com aura ocultada, velho. Os caras querem dominar Elbaf inteira. Isso, velho, o tipo de conflito que vai ter vai ser muito legal. E a gente já viu que ser gigante não significa uma vantagem, né? Porque tem humanos monstros aí. E no finalzinho, né, você vê Shamrock e Gunko, parece que eles estão indo embora de Elbaf, né? Nananina, eles estão saindo do submundo apenas. E provavelmente indo em direção à escola da moça, onde as crianças estão. Temos 2 páginas para o Castelo Aust e os gigantes anterior, aqueles porteiros lá, né? Derrotados por Shamrock e Gunko, falam pro Luffy que foram atacados pelo Ruivo. Olha a confusão, o Luffy fica pistola já, pô. Só que o Zoro, ele usa a cabeça, né, pô? Se o Shanks estava aqui e foi embora, ele voltaria pra quê? Ah, pô, esqueci de dar um pau nos 2 gigantes porteiros do castelo da Vila Oeste. Pelo amor de Deus, né? Não. Eu acho massa essa fé que o Luffy tem no Shanks.
É aquela, né? Eles não se veem há mais de uma década. Coisas podem ter mudado, mas a essência permanece. Aí vem a ideia de ser um irmão do Shanks, né? Pô, pode ser parecido com ele, pra ser parecido assim, né? É um irmão dele. Será um irmão? E aí o Luffy percebe que o Shanks nunca falou de sua própria família, né? Talvez porque é um assunto bem chato e traumático pro Shanks, né? Acho que de repente na pegada do Sanji, que nunca falou da sua própria família, porque só as coisas bonitas, né? Judge, Ichiji, Niji, Yonji, só gente boa, né? Aquela galera anata, né? Então, deixa quieto, vida que segue. Mas o Luffy ouviu falar que o Shanks cresceu no navio pirata, o navio do Roger, né? E lembrando que Shanks foi encontrado pelo Gold Roger num baú de tesouros durante o incidente de God Valley. E eu adorei que o Luffy fala: pô, eu entendo que o Roger e Hades são família pra ele, o bando todo, menos o Bug. O Bug não. O Bug não pode não. O Luffy, ele não tinha esse problema com o Bug, né? É só a gente relembrar de Impel Down, o arco da prisão, quando o Luffy tenta libertar o Ace ainda na prisão. E ele tá lá com o Bug muito de boa, mas depois que o Bug virou Yonkou, o Luffy tá com ciúminho, hein? Não tá com ciúminho? E nisso, gente, eu nem notei no react, na leitura dublada. Mas é claro que o que passa batido na leitura dublada, a gente analisa direitinho e esmiuça aqui na análise, né? O tal homem misterioso do chapéu caça aparece e tá indo em direção ao castelo Aust, provavelmente para se encontrar com o Luffy. E agora mostra mais detalhes, não mostra apenas a silhueta, mostra mais umas texturas e a gente vê que tem uma capa listrada e sim, é o cara que tava conversando com o Crocus, velho. Como a gente indicou, né? Como a gente desenvolveu nas últimas análises, e acredito também que a maioria das pessoas pensaram isso, né? Que eu sei que o leitor de One Piece sempre vai atrás das coisas. O leitor de One Piece é muito bem representado pela Nico Robin, né? Os arqueólogos vão lá, vamos desvendar as esferas do dragão. E aí eu me pergunto, o que ele quer com o Luffy? E quem é ele? É realmente o Scopper Gaban, como muitos de vocês especulam? Será que é o tal escritor dos livros sobre Little Garden, sobre os gigantes, o tal do Luiz Arnaud, que foi relembrado pra gente no final do capítulo 1132? O que é que vai rolar desse encontro? 6 páginas para o mural Harley. O mural em si tá apenas no final do capítulo, nas 2 últimas páginas, né? Nessa página dupla mega impactante, acho que uma das mais impactantes da história. Se brincar, é a mais impactante da história, né? Pelo peso que se carrega, né? Vindo de 1138 capítulos, né? E a gente tá acompanhando o grupo do Frank, que é composto por ele mesmo e Ripley, só. E o Frank, ele tinha ido atrás da madeira da árvore Adão, né? E assim, gente, só abrindo um parêntese, o Thousand Sunny aparentemente tá inteiro, né? Mas deve ter sido danificado aqui e ali. Obviamente que pelo uso prévio na construção base do Thousand Sunny, ele jamais chegaria no nível que o Mary chegou, né? Mas deve ter precisado de uns reparos e o Frank foi pegar a madeira Adão, né? É interessante que o Soul, o Jaguar de Soul, já deu uma dura no Frank. Não vai pegar muito, hein? Respeita aí o gigante, meu irmão. É legal que o Frank imita o Soul e a Ripley acha, pô, é muito parecido, você fez igualzinho, tá ligado? E também vamos bater palmas para esse quadrinho maravilhoso do Frank, estatueta colecionável, nas mãos da Ripley, velho, muito bom, né? Era isso que me preocupava um pouco com os gigantes. E o Oda, em vez dele sempre colocar a galera andando no chão, ele aproxima, né, do rosto do gigante. Porque você vê, pode notar que a maioria dos quadrinhos é um plano muito aberto, em que os chapéus de palha são uns pontinhos, né? Pra poder abranger os gigantes. Então eu me preocupava um pouco com essa dinâmica do ângulo que o Oda vai desenhar, né? Então toda a direção de arte do arco de Elbaf, mas ele tá fazendo muito bem, né? Então quando ela pega o Frank é pra ele colocar aquele plano mais fechado na Ripley e que também ele consiga desenhar mais detalhes do Frank, né?
Só que aí o Frank, quando ele tá falando ali, né, sobre o valor da árvore Adão fora de Elbaf, é muito caro, a Ripley até fala, pô, acho que eu vou abrir um negócio aqui. Faça isso não, mulher, tá querendo desmatar? Oxê, esse negócio de passar a boiada é coisa do outro lado, viu? Mas bom, o Frank, ele até usa a lógica, né, pô, deve ser difícil. Deve ser muito caro lá fora, porque é difícil pegar a madeira que você tem que ludibriar os gigantes, né? E chegar no nível de Elbaf mais acima. A não ser que vá no submundo também, né? Mas aí tá o Loki lá pra meter medo, velho. Imagina, tu vai lá com o machadinho pegar a árvore Adão, tá lá o Loki. Ei, meu irmão! Era o susto que tu ia sair de lá, ó, dando um pinote, pô. E aí o Frank, depois de divagar sobre essas coisas do valor, da árvore Adão, da madeira, né? Ele percebe um mural. E Ripley começa a explicar que é tipo uma pintura rupestre de muitos séculos atrás e que hoje é um patrimônio cultural de Elbaf. Daí, esse mural data de 800, 900 anos atrás. E a Ripley ainda faz questão de dizer, né? Pô, foi feito durante o século perdido. O Frank fica maluco, né? Pô, a gente precisa chamar a Robin aqui. E aí o Frank, ele começa a achar a pintura estranha. Ele, véi, não tem só gigante aqui, não. E a Ripley começa a falar sobre a aliança mostrada na composição e que nunca ouviu falar de tantas raças cooperando juntas. E por isso que ela acredita que aquilo ali tenha sido o devaneio, o sonho de uma criança. E, gente, se isso for uma dica pro sonho do Luffy... E quando a gente descobrir o sonho do Luffy, eu acredito que eu vou transbordar de tanto chorar, velho. E outra, falando em sonho, talvez a Big Mom tenha tido aquela vontade de unir as raças em Totland porque viu esse mural durante a sua infância em Elbaf. Enquanto isso, na Escola da Moça, na Biblioteca da Coruja, Soul apresenta o livro das escrituras Harley para Nico Robin. Coincidência boa, hein? O Frank vendo o mural, a Robin começando a ler o livro. E esse livro, ele preserva mitos e lendas de Elbaf, porém, esses mitos e lendas resultam em várias interpretações diferentes. E isso é uma parada que eu sempre gostei em One Piece. Atenção com o criador de conteúdo querendo cravar, não só nesse capítulo. O que a gente tem num capítulo como o 1138 é o que a gente sempre teve. Esse mundo aberto pra gente explorar nos debates. Quando vem alguém com muitas certezas, é aí o que eu falei no começo. Pode te trazer aquela noção virtual do que é One Piece. E como eu amo essa obra e meu desejo é que todos tenham a melhor experiência possível com One Piece, é por isso que eu sempre mando essas mensagens, é por isso que eu sempre bato nessa tecla. E o Soul diz que essa epopeia toda é dividida em 3 sessões diferentes, 3 mundos, como eu também gosto de chamar, 3 eras, e que o tempo que estamos agora é o 3º mundo. Você fica, velho, então tem um viés profético, né? Que o livro foi escrito há tanto tempo e é legal que na capa também tem aquele símbolozinho que você vê, sabe, no brasão dos Kozuki. Você vê essa simbologia lá em Skypiea também. Velho, tudo se conectando. E, olha, eu não entendo quem pulou o arco de Skypiea, tá? Numa história contínua. Não é uma saga do Homem-Aranha, que você pode ler uma saga, depois ler outra e não sei o que lá, saca? É uma história, capítulo 1, 2, 3, é sequencial, pô. Quem é maluco de pular uma parada dessa, tá ligado? Mesmo que você tenha achado chato. Não é pra pular, velho. Claro que vai construir coisa pro futuro, né? E aí, bom, nesses 3 mundos, nessas 3 eras, tem um fator em comum. Nika. E aí a Robin começa a ler o livro de Harley, que eu não sei se tem as imagens do mural, mas bom... Ela vai lendo enquanto Frank observa o mural espantado. E, gente... vai começar a análise do mural de Harley, na parte 2 da análise, 1138.2. E olha, eu acredito que esses textos que aparecem pra gente na página final são textos introdutórios, até porque um livro daquele tamanho, cheio de página, pra ter só essas letrinhas aí, pelo amor de Deus, né? Então eu acredito que a Robin pode ainda se aprofundar mais nos escritos desse livro, né? Claro, o que eu acredito que vai acontecer é a Robin vai ficar sabendo de tudo e aí vai
omitida a gente, porque outras coisas vão acontecer, né? Afinal, Shamrock, Gunko e um terceiro cavaleiro sagrado querendo escravizar o gigante, começando pelas crianças. E aí, quando é que a gente vai juntar as peças de texto e imagem? Vamos começar? Na parte 1138.2, eu espero vocês. Beijos.